Prezados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje nós temos uma nova meditação, falar sobre as estações. Nós sabemos que o ano tem 4 estações. Nós queremos aplicar essas 4 estações na vida cristã. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esta foi a promessa feita por Deus após o dilúvio. Dessa forma, em toda a sua sabedoria, Ele criou as estações, todas bem definidas, com a duração de 3 meses cada uma, ou seja, 4 por ano. No versículo em destaque, podemos ver nitidamente a separação de cada uma: inverno, primavera, verão e outono. Isso me leva a refletir que a nossa vida cristã, também nela nós passamos por fases semelhantes e com elas aprendemos que a operação recíproca das 4 são importantes porque elas nos trazem maturidade, crescimento e sabedoria, e delas resulta a essência da nossa fé. Lendo em Cantares, capítulo 2, de 11 ao 13, vejo que o sábio Salomão inicia o seu poema destacando o inverno. E diz: Porque eis que passou o inverno, e a chuva cessou e se foi. Nos meus anos de vida cristã, já sobrevivi a vários invernos que simbolizam com dias difíceis, desertos, solidão, provas duras e amargas, como o abandono, a falta de compreensão, falta de apoio, etc. Nesses momentos, parece que o inverno não tem fim, que não iremos suportar. Deus, porém, quando criou as estações, não teve a intenção de destruir o planeta, os seres humanos. De igual maneira, na nossa vida cristã, o inverno não é para matar o crente, mas para torná-lo forte, sábio e resistente. Ao vermos a beleza da neve, mesmo nos cartões postais, não imaginamos que, além da beleza, ela é trabalhosa no que diz respeito à limpeza das estradas e ruas, no teto das casas, até para sair da própria casa. É uma época de frio intenso, desânimo, cada um abriga-se o melhor que pode, fecha-se no seu mundo. Tempos difíceis, talvez por isso mesmo Jesus disse: rogai para que esse dia não aconteça no inverno. Mateus 24, 20a. Ele sabia o porquê ao estar falando dessa forma. Talvez porque a frieza espiritual mata. Paulo disse aos coríntios que queria passar o inverno com eles. Em 1 Coríntios 16:6, estar juntos, um apoiando o outro em aconchego. Glória a Jesus. No nosso país, o Brasil, a diversidade de clima que temos, podemos destacar o inverno com chuvas, aguaceiros e inundações. Isso é especial lá no meu norte, lá no Pará. Interpreto essa particularidade de outra forma, como a plenitude do Espírito Santo. Em Joel 2, versículo 8, diz o seguinte: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E é exatamente o que a igreja precisa nesses últimos dias. Uma inundação do Espírito, porque ao ser cheio do Espírito Santo, a visão do crente é aperfeiçoada. Lembro que os rios da Bolívia, quando navegávamos por lá há muitos anos, sofrem o fenômeno das cheias e da seca. Na maré baixa se vê o leito dos rios, cuja visão não é bonita, é triste. Se vê as latas velhas,
paus pontiagudos, garrafas quebradas, móveis velhos e toda sorte de entulhos. Na cheia é bem diferente. Se pode admirar a beleza da flora, o panorama é muito agradável e encantador. Porque digo que precisamos de uma inundação do Espírito? Porque o crente cheio do Espírito Santo fica na sua plenitude. Não se detém no erro do irmão, não se mete em fofoca, na vida alheia. Antes, ora pelos seus amigos, seus pastores, exalta as suas qualidades em vez de criticar e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Está pronto para servir, para louvar e evangelizar. O inverno é bênção. Ele é necessário para que haja vida. Com chuva germinam as sementes que se transformam, que crescem e dão frutos que matam a fome. Não havendo chuva, não há colheita, não há produção, não há provisão. Se não houvesse colheita por um ano em todo o mundo, a maioria dos homens morreriam de fome. Mas o inverno passa e deixa o seu aprendizado preparando-nos para a próxima estação, a primavera, a bela primavera, a estação das flores. Quando surgem os primeiros raios do sol, nasce a erva verde, o verde da esperança. Salomão teve essa visão. Lá em Cantares, versículo 12, nós vemos: aparecem as flores na terra. Que alegria! É a primavera chegando. É a oportunidade de agradecer a Deus que cuida de tudo, até mesmo das aves, que deu os seus trinados alegremente. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ou da torla ouve-se em nossa terra. Aleluia! Penso que Davi compôs o Salmo 23 em uma manhã primaveril. Ele dizia: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Nessa estação, precisamos levar ao mundo o bom cheiro de Cristo. Que nenhum vaso de alabastro lacrado crie limites para nós, porque o vaso lacrado não exala perfume. E impeça que a fragrância de Cristo se espalhe no mundo através de nós. Mas enquanto isso, aprendemos a parábola da figueira. Mateus 24, 32. Quando já os seus ramos se renovam e folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O verão, ele se destaca pelo brilho e o calor do sol. É a vida em toda a sua plenitude. O Espírito Santo nos capacita para avançarmos com dinamismo, aproveitando esse grande verão. Brilha o sol da justiça, que nos mobiliza, que nos motiva para vermos esse grande verão da graça. Malaquias 4:2 complementa: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará embaixo das suas asas. Aleluia! O sol da justiça é Jesus, que traz salvação, o nosso maior tesouro. Como igreja, precisamos estar conscientes disso. É hora do ide. Precisamos aproveitá-lo e preparar-nos para o final desta e o princípio da próxima estação, que será o outono. Abacuque, lá no capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele dá-nos a impressão de estar vivendo um tremendo outono. O outono chega com um panorama sombrio e desolador. Árvores entristecidas,
despidas da sua beleza, porque o outono despe o que a primavera vestiu. Folhas amarelas atiradas ao chão, levadas de um lado para outro pelo vento inquieto que sopra e de uma maneira variada. É uma insegurança. Essa fase é difícil de contemplar, sem se emocionar, porque é o momento da crise, da perda, da decepção. Nos sentimos sós, parece que o mundo desabou sobre a nossa cabeça. Olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. Nos sentimos como árvore de outono, despida da sua beleza e utilidade. Muitos homens e mulheres de Deus tiveram outono na sua vida. Dentre eles podemos citar Jó, Davi, Elias, Ana. Um dos exemplos mais desoladores desse outono foi vivido por Jó. Na sua angústia, ele disse: todos meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Jó 19, 19 e 20. É importante sabermos que todas essas estações são importantes e necessárias na nossa vida cristã. Qual é a fase que você está vivendo, meu prezado irmão, meu prezado amigo? Você está se sentindo como uma árvore do outono que perdeu o seu verdor, a sua alegria? Não desespere. Um pensador escreveu o seguinte: não temas se o outono chegou, ainda que caiam as folhas, ainda ficam os ramos. Assim como o inverno, a primavera e o verão passaram, o outono também vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 30, versículo 5. Salomão complementa: a figueira já deu seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma. Cantares, versículo 13a. Os ventos foram fortes? Diga como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ao concluir esta estação, estaremos mais fortalecidos na nossa fé em Cristo Jesus. Diga ao fraco: sou forte. E que Deus seja louvado.